Irmãos, há um tempo atrás, um aluno meu de seminário me fez a seguinte pergunta: professor, ou pastor, não me lembro direito o que ele falou, ele disse assim: o senhor acredita em milagre? E, sabe, a gente, como pastor, nesse tempo em que a gente vive, onde existem tantos movimentos espetaculares e tanta coisa que o pessoal faz para parecer milagre, a preocupação da gente como professor, como teólogo, como pastor também, porque pastoreia aqueles alunos, a minha preocupação estava me fazendo dar uma resposta grande demais para uma pergunta muito objetiva. E eu comecei, então, a dizer: olha, deixa eu explicar para você uma coisa. Importante a gente saber que, sobretudo no Novo Testamento, os milagres de Jesus, eles apontam para corroborar com a mensagem de Jesus, né? O objetivo dos milagres de Jesus não era simplesmente vir demonstrar que Deus era milagreiro e podia fazer um monte de coisa impossível, mas respaldar as suas palavras. E eu estava caminhando por aí, né, para tentar tirar qualquer tipo de dúvida, mas o ponto foi o seguinte: rodei, e ele virou para mim de forma muito clara e objetiva e falou: tudo bem, professor, mas eu quero saber do senhor. O senhor acredita que Deus ainda faz milagres? Ele disse assim: por quê? A gente tem visto hoje em dia, às vezes alguns professores, às vezes alguns teólogos, pastores, pregadores, que simplesmente dizem que Deus não faz mais milagres. E alguns chegam a dizer que Deus nunca fez. Alguns chegam a dizer, sobretudo, que os milagres narrados no Antigo Testamento são construções literárias para um estímulo à fé, uma espécie de parábolas veterotestamentárias, parábolas do Antigo Testamento para ilustrar princípios. Alguns chegam a dizer, ele disse assim: eu já ouvi gente dizendo que o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes não foi bem assim. Foi que quando um rapazinho apresentou os seus 5 pães e 2 peixes, todo mundo começou a tirar tudo o que possuía ali, e a verdade é que o milagre não existiu, não teve nada de espetacular, não teve maravilha nenhuma. E aí eu fui objetivo e disse: não, eu acredito em milagres, exatamente como a Bíblia relata. Eu queria perguntar isso para você, te devolver essa pergunta nessa noite. Você acredita em milagres? Você acredita que o Deus da Bíblia, ele continua hoje ainda realizando milagres? Bom, irmãos, eu pensando nesse aspecto, com base nesse texto, eu meditei e ainda pensei em algo que diz o seguinte: mesmo crendo que os milagres existem, eu não sei se você sabe, mas a palavra milagre, ela tem a ver com o latim, ela vem do latim mirare, que quer dizer admirar-se, miraculum, é alguma maravilha. As palavras bíblicas, tanto do hebraico quanto do grego, que indicam essas ações maravilhosas de Deus, elas apontam para esse mesmo significado. Em outras palavras, milagre é todo evento, direto ou indireto, causado por Deus, que ultrapassa aquilo que se poderia esperar de circunstâncias naturais e usuais. É óbvio que, nesse sentido, eu e você sabemos que Deus realiza milagres da maneira como Ele quer. Às vezes, o milagre de Deus vem de uma maneira que nós julgamos ser totalmente sobrenatural. Às vezes, esse sobrenatural vem meio que vestido de coisas ordinárias, de coisas naturais, de coisas
cotidianas, de coisas usuais. Mas o ponto é esse. Deus ainda faz milagres nos dias de hoje e mais. Quando é que o milagre acontece? Existe alguma fórmula? Porque você também já talvez tenha ouvido isso, né? Quais as fórmulas para se obter um milagre? A gente vive na época dos métodos. 5 passos para isso, 10 para aquilo. Saiba como emagrecer em 3 lições. Só não ensinam a gente a manter o peso depois dessas lições, né? Porque emagrecer é sempre mais fácil do que manter o peso depois. A gente vive também nessa época dos métodos. Mas apesar da Bíblia não nos apontar métodos, quais são algumas características que a gente pode dizer para tentar responder a essa pergunta? Quando então o milagre acontece? Com base nesse texto. Você conhece esse texto, nós acabamos de ler. É o texto que fala de uma das mulheres de um dos discípulos dos profetas. Possivelmente daquela escola de profetas que teria sido iniciada ou em Elias ou ainda anteriormente lá em Samuel. Então, o texto nos dá a informação de que a mulher de um desses discípulos, de Eliseu, chega para Eliseu num momento muito difícil da sua vida. O seu marido morreu e ela diz para Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e ele temia ao Senhor, ele servia ao Senhor. Mas os credores, ou o credor, agora com a sua morte, vem resgatar os nossos filhos como pagamento das nossas dívidas. E você sabe que, apesar de isso ser uma coisa assim bem absurda no contexto de Israel, por quê? Porque a lei mosaica, ela tinha vários dispositivos para que esse tipo de coisa não acontecesse. Havia uma forma especial e carinhosa que Deus tratava os órfãos e as viúvas. E as leis, os mandamentos, os estatutos, eles tinham diversos pontos ali que apoiavam a pessoa quando estava nessa condição de vulnerabilidade. Sobretudo porque a gente precisa entender que naquela época o chefe da família falecia e às vezes os filhos ainda eram pequenos que não tinham condição de tomar a iniciativa, às vezes, do trabalho de subsistência para poder pagar as contas, botar a comida dentro de casa. Não tinha previdência, né, gente? Não havia essa história de previdência, vamos tentar ali encontrar um bolsa isso ou aquilo que fosse para haver algum tipo de sustento e de cuidado. Então, se essa mulher tivesse filhos mais novos, que ainda não tivessem condições de arcarem com esse tipo de trabalho e então tomar para si essa responsabilidade, ela estava em maus lençóis. E nesse caso aconteceu uma coisa que era absurda dentro do contexto em que a lei preconizava que se auxiliasse órfãos e viúvas. Aquela mulher ia perder os filhos, porque eles iam ser tomados como escravos, meninos e meninas, como escravos como pagamento de dívida. Eu estava lendo de novo, no que a gente fica lendo o texto, isso aqui é motivo talvez até para a gente, para falar um dia sobre isso, né? Mas é interessante, né? Morreu o profeta, homem de Deus, temia o Senhor, servia a Eliseu, mas o cara ainda tinha dívida, né? Você vê que esse negócio é tão brabo que não tem jeito, né? Afeta quem é de Deus e quem não é também, né? Mas o ponto é que essa mulher então se encontra em apuros. Ela agora está desesperada e ela vai a Eliseu. E ela diz assim: Eliseu, olha, meu marido morreu e você precisa fazer alguma coisa. Em outras palavras, ela busca o auxílio daquele que podia ser instrumento de Deus na sua vida. E me chama a atenção aqui uma coisa que eu vou registrar com você agora e lembrar no final. Ela diz assim: e você sabe que o meu marido, ela diz o quê? No verso de número 1, que o teu servo
temia o Senhor. Temia o Senhor. Então, a experiência que essa mulher tem na sua vida é que ela tem um marido temente a Deus e que serve a Eliseu, serve a causa de Deus, servindo então o profeta. Bom, Eliseu então lhe pergunta: que te hei de fazer? Que tens em casa? E aqui então ela vai experimentar esse milagre. E aqui é onde eu quero falar com você hoje. Apesar da gente não encontrar uma regra geral na Bíblia, para que a gente possa dizer que o milagre acontece assim ou assado, com base nesse texto aqui, eu queria apresentar nessa noite, para a gente pensar de forma didática, algumas condições que, pelo menos, nos permitem refletir sobre quando o milagre acontece. Pergunta a pessoa que está do seu lado: quando o milagre acontece? Então, em primeiro lugar, eu diria que o milagre acontece quando nós reconhecemos a nossa incapacidade diante dos fatos. Quando a gente encontra uma parede, um obstáculo, um momento tão adverso que é maior do que nós. Esse é o momento do milagre acontecer. Veja que o texto começa no verso 1 dizendo assim: meu marido, teu servo, morreu. O seu credor vem levar os meus 2 filhos para serem servos. O que essa mulher pode fazer naquela cultura? Nada. Ela não tem condição. É uma dívida. E nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que não tem muito esse negócio, né? Eu vou entrar ali na justiça para que você veja se você tem de fato direito ou não de retirar isso que é meu, embora a lei mosaica preconizasse que órfãos e viúvas deveriam ter atenção especial, mas aqui não tem juizado nenhum que vai resolver o problema dessa mulher. Ninguém vai dizer: tem uma dívida, mas paga depois, paga daqui a um tempo, financia. Não tem isso. Então, ela tem um problema real. E aqui, o problema que ela possui é o seguinte: primeiro, seus filhos vão ser levados. Ela tem uma perda familiar. O que vão fazer com os meus filhos? O que vai acontecer com eles? Segundo, ela tem um outro problema, porque os filhos também, passado o tempo, são a possibilidade de redimirem a vida dessa mulher, que vai ficar mais idosa, que vai ficar mais apertada a situação, mas ela tem os filhos lá no futuro. Aqui ela perde tudo. Aqui ela perde a vida. Ela faz o quê? Ela vai para onde? Então, só que o que acontece? Então, ela percebe que ela não tem mais nenhuma capacidade diante daquelas circunstâncias. O que a gente tem aqui é uma mulher em sérios apuros. Seu marido, de quem havia sido dependente, morreram. Seus filhos, que em breve poderiam assumir as responsabilidades familiares, seriam levados como pagamento. Seriam escravizados. Então essa jovem viúva agora encontra-se diante de uma total e absoluta incapacidade diante dos fatos. Via de regra, o milagre acontece na nossa vida quando não há mais nenhuma possibilidade e quando a gente reconhece isso. Perceba que a Bíblia está cheia de eventos em que o milagre acontece nessas mesmas circunstâncias. Vejamos lá, mulher com fluxo de sangue. Marcos diz que ela gastou todos os seus haveres com médicos, indo, porém, de mal a pior. Essa mulher tinha um fluxo de sangue há 12 anos. O texto lá diz que há 12 anos ela possuía um fluxo de sangue. Ora, se você pensar do aspecto religioso ao aspecto social e ao aspecto pessoal e físico, essa mulher ela estava com um problema enorme. Primeiro, suas forças se esvaíam pelas pernas, literalmente. Que tipo de enfermidade ela possuía? Olha, por muito menos do que isso, minha esposa, quando pouco antes dela começar o tratamento para o câncer de mama, que até
a gente desconfia que pode ter sido desencadeado por um uso excessivo de hormônio para tentar segurar o fluxo que ela possuía por causa do período pré-menopausa. Tinha um fluxo muito grande. E aí, fazer exame de sangue às vezes dava anemia. Você pensa, a gente tem recurso hoje em dia, a gente vai ao médico, faz o exame, identifica, toma um remédio. Mas, naquela época, eram 12 anos, então essa mulher tem um problema físico. Essa mulher tem um problema econômico, ela gastou tudo que possuía, ela chegou no fundo do poço, indo de mal a pior, diz Marcos, ou seja, ela tem ainda um problema emocional ali, ainda psicológico, a desesperança total, absoluta. Essa mulher, possivelmente social e religiosamente, era impura, porque a lei do Antigo Testamento dizia que qualquer emissão de fluxo do corpo, fosse de homem ou mulher, deveria ser entendido como uma coisa impura, imunda, cerimonialmente e socialmente. E é possível que com isso tudo, inclusive, se ela tivesse marido, não sei, o texto não nos diz isso, poderia ser até um motivo de divórcio. Do camarada despedir a sua esposa, por quê? Porque 12 anos com fluxo de sangue, se não podia ter relacionamento com ela com fluxo de sangue, imagina 12 anos. Então, ela chega ao fundo do poço. Temos lá uma outra mulher cujo filho morre. Temos um centurião que a filha morre. Temos um Lázaro, irmão de Marta e Maria, que está morto há 4 dias. São circunstâncias, temos um cego de nascença, temos um paralítico que está há 38 anos naquela condição. E são essas pessoas que chegam a Jesus em busca de um milagre, experimentam de Deus um milagre, mas experimentam um milagre quando as circunstâncias são demais. Via de regra, o que a gente aprende é que às vezes Deus permite que enquanto a gente consegue resolver algumas coisas e fazer algumas coisas, a gente vai tocando até que às vezes chega um ponto em que não dá mais. E naquela hora que não dá mais, a gente pode recorrer a Deus. E se tem uma hora quando o milagre acontece quando a gente reconhece que chegou o nosso limite e a nossa capacidade. As coisas possíveis são a nós, as impossíveis a Deus. Há 9 anos e meio atrás, eu digo isso porque é a idade que meu neto tem. Eu estava à noite, num horário como esse, muito feliz da vida, recebendo meu neto, que estava nascendo no Hospital Icaraí, lá em Niterói. E eu feliz da vida, ali pertinho, vendo ele pelo vidro, né, já ali da maternidade, minha filha saindo do centro cirúrgico, indo para o quarto. E eu me lembro que eu saí dali, eu ia pegar o elevador, o corredor estava um pouco escuro, e tinha um rapaz, não muito alto, bem fortinho, tipo toquinho assim, falei fortinho, né? E ele estava encostado num canto, na entrada da escada, assim, para descer, uma parte até que estava mais apagada, assim, mais na penumbra, e ele chorava ali, naquele canto. E eu alegre, porque meu neto tinha nascido. E quando eu vou passando ali, aquilo me deixou constrangido, porque eu falei assim, cara, eu estou com uma felicidade aqui, tem alguém que está com um problema grave. Eu perguntei àquele rapaz, o nome dele é Adriano. Meu nome é Adriano Dida, que é o meu apelido, me chamam de Dida. Adriano. Eu falei, o que está havendo com você? Ele falou assim, meu filho Arthur, 3 anos, está no CTI. Eu falei, o que houve? Ele falou, meu filho está com um abscesso no seio da face, ou na face de alguma maneira, que os remédios não estão dando jeito, a infecção está muito grave, há o risco de ir para o cérebro fazer uma meningite, e até mesmo na cirurgia que ele vai ter que fazer pelo céu da boca, vai ter que rasgar o céu da boca para tentar drenar aquilo e tal. Ele chorava muito. E eu falei assim, eu posso orar pelo seu filho? E ele disse, pode. O senhor é pastor? Eu falei, sou.
falou: ora pelo meu filho, pastor, por favor. O nome daquele menino era Arthur. E aí eu tive a oportunidade de orar por aquele menino. Troquei de número de telefone com ele. No dia seguinte, a gente estava indo embora com o netinho, né? Minha filha indo embora, eu não estava mais ali para ver o que tinha acontecido com o Arthur. Mas 2 dias depois, ele ligou para mim dizendo que naquele dia que a gente orou, o filho dele começou a responder e o menino, os medicamentos fizeram efeito, o abscesso que ele tinha ali começou a ser drenado naturalmente, começou a regredir e 2 dias depois ele disse que o filho dele estava no quarto e hoje eu entro na rede social dele, está lá um menino enorme, grande, Arthur, o nome daquele garoto, e ele chama-se Adriano. Para ele, o que os médicos tinham falado era que eles tinham feito, estavam fazendo tudo aquilo que eles podiam. Na mente dele, contudo, era o fim do caminho. E Deus respondeu aquela nossa oração ali. O milagre acontece quando a gente chega a uma situação em que a gente não tem solução para ela. A gente depende de Deus. Segundo lugar, o milagre acontece quando também, via de regra, nós disponibilizamos o que temos, ainda que seja pouco diante das necessidades. Eu fico impressionado porque o texto diz assim, Eliseu pergunta então para ela, dize-me o que tens. E aqui tem um negócio interessante, porque primeiro ela diz assim, tua serva não tem nada. Ops, quer dizer, senão uma botija de azeite. Então, isso é interessante, né? Aquele período, né, sobretudo narrado ali em 2 Reis, foi um período de extrema escassez em Israel, ao norte. Né? Sobretudo por causa da idolatria que havia sido introduzida lá por Jeroboão. Então, o reino do norte afastou-se muito de Deus e eles passaram por tempos diversos de escassez, quase que o tempo integral. Era muita dificuldade. A terra não produzia o que era necessário para o sustento. E aqui, provavelmente, o que o texto fala é do azeite comestível mesmo. Semelhante àquele episódio que acontece com Elias, lá com a viúva de Sarepta de Sidom, lá em 1 Reis capítulo 17. Mas o que chama atenção para mim aqui é que a pergunta de Eliseu, né? O que tens em casa? Então aqui 2 coisas eu quero destacar. A primeira pergunta dele, o que tens em casa? Deus não podia fazer um milagre a partir do nada, irmãos? Podia, não podia? Por que em grande parte dos textos onde o milagre acontece, alguma coisa tem a ver com o sujeito? Por que Deus usa isso? Por que Deus se utiliza dessas coisas? Nesse caso foi o azeite que ela possuía em casa. Em outro episódio, os 5 pães e 2 peixes do menino. Em outro episódio, quando Jesus cura o homem, manda que ele tome a sua esteira. Em alguma medida, sempre tem alguma coisa do indivíduo que precisa ser, talvez, colocado à disposição para o milagre, ou mesmo que precisa ser subjugado quando o milagre é experimentado. No caso do homem que é paralítico, né, ele era dominado pela esteira. A esteira era o lugar onde ele estava. Agora, uma vez curado, ele levanta e subjuga aquilo que subjugava a sua vida. Então, o que me chama a atenção aqui, em primeiro lugar, essa pergunta, né? Parece que em primeiro momento, e a resposta da mulher, essa mulher está tão atordoada com o problema que ela não tem nem mesmo a capacidade de dar uma avaliação precisa da sua condição. O que você tem? Ela diz, eu não tenho nada. E é bem verdade que um pouco de azeite nesse sentido não resolveria o seu problema. Dizer, eu não tenho nada, tem um resto de azeite, mas
não significa nada diante daquilo. Contudo, o que parece que a gente entende aqui é que Deus queria mostrar-lhe que realizaria um milagre em sua vida a partir do pouco que ela possuía. O pouco que ela possuía seria a matéria-prima do que Deus iria usar em favor de sua própria vida. Eu fico pensando, irmãos, que às vezes a gente já não tem quase mais nada quando a gente precisa de um milagre. Mas muitas vezes tem ainda um pouquinho de azeite. Embora esse azeite seja muito relativo, né? Não é o azeite necessariamente, mas é aquele pouquinho daquela coisa que você ainda tem, com o que Deus pode fazer. E você coloca aquilo nas mãos de Deus e Deus pega e transforma e faz daquilo um caminhão de coisa. E talvez a resposta que eu tenha encontrado tenha sido na frase de uma pessoa que eu ouvi, que disse que o seguinte: Deus muitas vezes requer de nós alguma pequena coisa, ou valor, ou habilidade, ou objeto que nós temos para disponibilizar e experimentarmos um milagre, porque Deus deseja realizar milagres em nossas vidas, não mágicas. Porque tem vezes que as pessoas pensam que Deus, a relação com Deus deve ser semelhante àquela que você acha a lâmpada de Aladim. Mexe na lâmpada e diz assim: diga-me o que tu queres. 3 pedidos. Ele diz assim: eu quero ser um homem muito rico. E aí, de repente, naquele mesmo momento você está numa casa maravilhosa, está com carros maravilhosos, você não sabe como que vai pagar aquilo, porque você é dono de algo que você nem sabe o que é. Isso é mágica, né? E que muitas vezes um monte de gente fica esperando. Mas milagre requer muitas vezes na nossa vida um processo. Por exemplo, o que acontece na vida de José não é um milagre? José recebe de Deus uma profecia, porque ele tem um sonho, e ele vê que seus irmãos e seus pais estão reverenciando. Ele tem um sonho com o sol, a lua e as estrelas, que simbolizava seu pai, sua mãe e seus irmãos, depois feixes de trigo que se curvavam diante dele. Só que tem 17 anos de idade. E ele vai se tornar o cara no Egito aos 30. São 13 anos de história. E passados 13 anos de história, diga-se de passagem, dentro de um buraco, trabalhando na casa de uma pessoa que ele é perseguido, mais algum tempo dentro do cárcere. Há um processo que acontece ali na sua vida. Talvez, se alguém tivesse dito para José assim: cara, tu ainda vai ser o cara, José tivesse duvidado. Mas ele experimenta um milagre. Eu tenho certeza que, olhando para trás na sua vida, ele pode ver que Deus realmente cumpriu aquilo. Então, irmãos, eu penso que Deus deseja realizar muitas coisas na nossa vida. O milagre acontece quando, via de regra, a gente disponibiliza nas mãos de Deus aquilo que a gente tem. O nosso azeite. Às vezes o nosso azeite é o restinho de esperança que existe sobre um determinado ponto. Às vezes o nosso azeite é uma pequena porção de fé que ainda tem dentro de nós. Às vezes o nosso azeite é a capacidade de lecionar e de cuidar de um pouquinho de gente. E que Deus utiliza isso para sustentar a nossa vida por um tempo. Às vezes o nosso azeite, eu sei que o nosso azeite pode ser muitas e muitas coisas. Em terceiro lugar, o milagre acontece quando nós cremos e obedecemos às determinações de Deus e de sua palavra. Obediência é a palavra. Na Bíblia, ninguém experimenta nada de Deus sem obediência. Na vida cristã, a gente obedece.
e por graça Deus realiza em nós. O profeta diz assim para a mulher: olha, vai, pede emprestadas vasilhas a todos. Vasilhas vazias, não poucas. Depois entra, fecha a porta, deita o azeite e põe à parte a que estiver cheia. E o que ela fez? Partiu, fechou a porta, enchia as vasilhas até então que chegou a última e o azeite parou. Então, outro ponto igualmente importante está na fé e na obediência. Aquela viúva não sabia se o milagre aconteceria ou não, mas ela creu e não titubeou em obedecer às determinações do profeta. A palavra de Deus em Hebreus 11, verso 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Com isso, então, ela se submeteu a uma prova difícil. Que prova difícil, irmãos? Eu penso ser a prova social, a prova dela ser taxada de louca. Perceba comigo aqui, nós estamos vivendo um período de fome, de escassez, não tem chuva, não tem alimento. Esse período de Elias e de Eliseu foi um período turbulento para Chuchu em Israel. O rei do norte passou por vários e vários momentos de escassez, de fome absoluta. O texto bíblico nos diz isso. E aí, você tem uma mulher que naquele momento chega para seus vizinhos e pergunta: ó, você tem panela vazia na sua casa? Você tem vasilha vazia? Me dá. Eu preciso de vasilha vazia. Para quê? Para colocar o quê? Eu não sei, mas eu penso o seguinte. Eu cresci até os 18 anos de idade em Itaboraí. Minha infância e juventude foi lá. Itaboraí tem uma característica muito diferente de Niterói em alguns aspectos. Tinha, né? Não sei hoje em dia. Mas naquela época já tinha uma característica muito diferente, que era que a gente encontrava em cidades também como São Gonçalo. Que era a característica de que se você não tinha açúcar em casa, você pedia ao vizinho. Niterói sempre foi um negócio mais esquisito, né? Então era mais esquisito, ninguém pedia açúcar a ninguém tinha falta de açúcar, né? Se tinha, como dizia meu sogro dizia o seguinte: lá em Caraí enganava muito. Tinha gente que ia nos açougues de Caraí pedir um pouquinho de sardinha para o gato, nada, a pessoa estava dura, mas não deixava de morar lá em Caraí para manter a pose, mas comia quase nada em casa, né? Não tinha comida às vezes. Mas lá em Itaboraí era assim: se tinha falta, você ia na casa de alguém, você pedia um açúcar, você pedia um café, tinha essas características, né? Então, muitas vezes você pedia a alguém que também não tinha, aí você sabia que o vizinho também não tinha, né? Aí era assim: não tem não, mas você tem café? Aí você dava o café, ficava sem o açúcar, tinha que pedir o açúcar ao outro, era aquela coisa, né, de quem viveu como nós, num período de escassez muito maior, né? Que a turma hoje em dia, né? Essa galera hoje em dia tem fartura de tantos produtos e alimentos e tanta coisa. E é interessante que você sabia se a pessoa tinha coisa ou não tinha em casa. Não, ainda não recebeu, meu marido não recebeu ainda não, estava fazendo compra e tal. Você sabia o que o vizinho tinha ou não. E eu fico pensando o seguinte: se as pessoas sabem da condição dessa mulher, sabem que ela é uma viúva, seu marido morreu e ela está com aquelas dívidas, e ela não tem recurso. E essa mulher vai à sua casa e pede assim: me dá o que você tem de vasilha, o que tiver vazio. Cara, eu acho que a gente ia pensar assim: será que vai fazer alguma festa? Vai fazer comida para um batalhão de gente? Mas ela foi, enquanto o povo passava por privação de alimentos. Ela creu ao ponto de, diante de apenas uma botija de azeite, se submeter a pedir todas as vasilhas disponíveis a todos os seus vizinhos. Ela obedece, ela buscou tantas vasilhas quantas fora capaz de crer que elas seriam cheias.
E somente assim ela pôde experimentar a abundante provisão. Porque é interessante que quando acabou a vasilha, acabou o azeite. Talvez se ela tivesse pego tivesse duas vasilhas de azeite. Se pegou 10, 20, 20. Tantas quantas ela teve a capacidade de pedir. Então, aparentemente, diante dessa ordem absurda, ela teve uma atitude de fé e obediência. Qual foi o resultado da sua fé e da sua obediência? Um milagre grandioso que ela experimentou em sua vida. Eu diria para você que às vezes o milagre é tão intenso quanto é intensa a nossa capacidade de crer e obedecer ao que Deus deseja que nós façamos diante de uma circunstância adversa. E foi tanto que ela pôde viver do resto. Foi tanto que depois ela pôde vender. O texto diz, vende e vive do resto, você e a sua própria família. Eu me lembro, irmãos, do episódio de George Miller. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Ele foi um homem que, em 1805, fundou vários orfanatos e sustentou, cuidou de mais de 10 mil órfãos na sua época. Baseado apenas na promessa de Deus no Salmo 68,5, que diz assim, Deus é pai dos órfãos. E ele recebeu em vida mais de 1,5 milhão de libras esterlinas para sustentar os orfanatos que ele levantou em Bristol. E é interessante que ele nunca pediu dinheiro a ninguém, nem realizou, pela sua biografia, nenhum evento para levantar recursos para sustentar essas crianças. Diz lá uma das passagens que em uma determinada manhã ele pôs a mesa para as crianças, mas os pratos estavam vazios. Não havia comida e não tinha dinheiro. As crianças já estavam sentadas à mesa esperando pelo café da manhã, quando ele disse, criançada, vocês sabem que não podem se atrasar para a escola. Então levantou suas mãos e orou. E na sua biografia diz que a sua oração foi a seguinte, Senhor Deus, obrigado por aquilo que o Senhor nos dará para comer. Imediatamente após a oração, alguém bate na porta. Você pode ver isso depois no livro Heróis da Fé. Era o padeiro dizendo, Senhor Miller, não pude dormir essa noite. De alguma maneira senti que não havia pão aqui e decidi trazer-lhe algo. Levantei-me às 2 da manhã, assei estes pães frescos e os trouxe para vocês. Depois disso, bate mais alguém dizendo assim, há leite aqui para as crianças. Era um leiteiro cuja carroça havia quebrado perto do orfanato. Ele ofereceu o leite a Miller para que pudesse guinchar sua carroça até a próxima oficina. Nem mesmo o maior dos incrédulos, diz o texto, poderia dizer que se tratava de uma coincidência. Em outra oportunidade, o seu orfanato amanheceu sem nenhum alimento para alimentar naquele dia 1.000 crianças. O desespero tomou conta de todos os funcionários, mas ele disse assim, não peço nada ao homem, minha aliança é com Deus. Esse foi o pacto de George Miller. Entrou em seu quarto e orou, Pai dos órfãos, falta pão, em nome de Jesus. Amém. Passados alguns minutos, várias carroças com pães passaram na porta do orfanato e o chefe que conduzia disse, Senhor Miller, fomos entregar estes pães para a família real no castelo e eles disseram que os pães estavam muito assados e por isso, para não jogar fora, resolvemos dar para o orfanato. E ele disse assim, não foram os pães que passaram do ponto, mas Deus que atendeu nossa oração e teve misericórdia de nós. Milagre acontece quando nós disponibilizamos a Deus aquilo que nós temos. Talvez hoje você precise de um milagre em alguma área da sua vida, mas Deus pode estar falando com você. O que tens? À primeira vista, talvez você diga assim, eu não tenho nada, Senhor, eu não tenho mais nada, mas talvez tenha. Talvez, se você vasculhar direitinho, ainda tenha um restinho
um restinho de alguma coisa que você possui e pode estar nas mãos de Deus e pode fazer uma diferença muito grande na sua vida. Eu quero avançar ainda mais 2 pontos apenas aqui e terminar, mas é preciso nós obedecermos a Deus. Em 4º lugar, diz assim, eu quero compartilhar com você, o milagre acontece quando nós fechamos a porta, ouça aqui, quando nós fechamos a porta para o mundo e abrimos a porta para Deus. Isso aqui é um trocadilho, óbvio, mas com um texto, né? Porque tem um negócio esquisito aqui. Eliseu diz para ela, depois você pediu todo aquele monte de vasilha, que todo mundo estiver achando que você é maluca de verdade, você entra na sua casa e fecha a porta. Você e seus filhos. E vocês oram e vão colocando o azeite. Eu fiquei pensando, por que precisa ser com a porta fechada? Podia ser com a porta aberta. Com a porta aberta o testemunho era mais forte. Com a porta aberta o curioso ia olhar de fora e dizer, meu Deus, olha para isso que tem a panela. Entra, fecha a porta do teu quarto e ora. Ou seja, faltava algo para que o milagre ainda acontecesse. Ela deveria entrar em casa junto com seus filhos e, segundo o profeta, fechar a porta. Mas fechar a porta para quê? Para quem? Para os ladrões? Vamos ver que o azeite está sobrando aqui, vamos... Olho grande, olho gordo. O comentário Moody diz que esse ato visava, olha aqui, excluir a interrupção durante o processo, o qual deveria ser feito na presença de Deus. Eu penso que esse era exatamente o motivo, ou seja, diante da situação grave e de tão grande necessidade, aquela mulher e seus filhos deveriam fechar a porta. Mas fechar a porta para quem? Para os de fora? Por quê? Eu diria então fechar a porta para o mundo e abri-la para Deus. Deveriam fechar a porta para quê? Para a incredulidade. Quem estava do lado de fora? Essa mulher é uma louca, mas não é assim, gente. Tem coisas que Deus requer de nós, algo que Ele deseja que nós façamos, vamos dizer assim, para outras pessoas participarem daquilo é uma loucura. Não vão entender, vão dizer, você está maluca. Fazer um negócio desse já foi, já passou, você já perdeu, não tem mais jeito. Tem coisas que são assim. Então por que fechar a porta? Porque às vezes esses negócios contaminam a gente. Às vezes, eu me lembro em 1997, eu tinha me convertido em 96. E nós estávamos orando, eu comecei a ajudar muito cedo assim na igreja, nós estávamos orando por um forro. Porque a igreja onde nós estávamos era um lugar pequeno. Era um telhado na beira da pista, um telhado sem forro. Era telha sem forro. Irmãos, era uma poeirada ali dentro, você não tinha, todo o culto era limpar um monte de cadeira, um monte de... tudo, o chão todo, porque era poeira, poeira e poeira, né? Não era Ivete Sangalo não, mas só tinha poeira lá naquela época. E aí, a gente orava por um forro, mas a igreja iniciando, né, todo mundo duro, e não era pastor nessa época não, tinha me convertido há 1 ano, mas a igrejinha pequena, e eu comecei a orar. E um dia, sozinho, eu passando para ir trabalhar, um pouco antes, passei umas 2 horas antes, eu dava aula de vôlei num clube ali em Caraí, Praia Clube São Francisco, ali em São Francisco. E eu passando de carro, tinha um posto de gasolina em frente à igreja. Na época era um posto Atlantique. Eles estavam mudando de bandeira, ia virar Ipiranga. E como estavam mudando de bandeira, aqueles forros de PVC, que na época era caríssimo, esse forro de PVC plástico, né, branco, eles estavam tirando aquilo tudo. Mas assim, gente, era uma montanha, era um negócio que era uma montanha. Eu parei e falei assim, meu Deus, o forro da igreja. Não tinha ninguém, eu tinha a chave da igreja, eu parei o carro e cheguei para o camarada do posto de gasolina, o encarregado, falei assim, amigo, vem cá, o que vocês vão fazer com isso? Ele falou, olha, isso aqui é lixo, vai ser jogado fora. Eu falei, vai ser jogado fora? Ele falou, vai.
Falei, você não pode dar isso aí pra gente, pra igreja, assim, do outro lado da rua, aqui, assim, ó. Ele falou, olha, o caminhão vai chegar em 40 minutos. O que você conseguir tirar em 40 minutos, você tira. E eu comecei sozinho. Comecei a puxar aquilo e levar, tinha que colocar lá no pátio da igreja, andar com aquele estirão, atravessar a rua, esperar os carros passarem, aí andar com aquele negócio de 6 metros, né, esticado, até lá, para a gente depois, passamos noites depois pregando aquilo de cabeça para baixo, para poder botar lá na igreja, e eu estava ali, e aí daqui a pouco estou eu, tentando fazer o negócio, mas eu era uma agulha no palheiro, né? Uma gota no oceano, né? Era tanta coisa, falei, meu Deus do céu. E o cara falando assim, o engenheiro vai chegar, o caminhão, eles vão tirar tudo na hora, a máquina na hora que meter aí vai quebrar tudo. Eu falei, poxa, a gente é nossa oportunidade. Comecei a tentar fazer, nada disso, não chegava nenhum irmão, não tinha celular na época, o pastor não conseguia falar com ele. E eu fui, comecei, lá pelas tantas veio um cara andando com um fone no ouvido. E o cara para mim e fala assim, e aí? Tá fazendo o quê? Olha só, eu atravessando uma rua, puxando um negócio, trazendo para cá, o cara me perguntando, tá fazendo o quê? Eu pensei no primeiro momento assim, vai me ajudar. Mas aquilo era um enviado do cão, irmãos. Ele era um enviado do cão. Eu descobri isso naqueles momentos ali na frente. Porque ele, com aquele negócio na cabeça, no ouvido, ele falava, mas não ouvia o que eu falava. Então ele começou, você está fazendo o quê? E eu dizendo, não, eu estou pegando ali e tal. Eu falei, isso não vai dar certo não. E eu pensando, mas que miséria é essa? O que esse cara veio fazer aqui? Vai dizer, isso não vai dar certo não. E você não vai conseguir tirar isso aí nunca. Eu na minha cabeça, sambalate, miserável, sambalate. Eu estou fazendo uma grande obra aqui, esse infeliz está tentando me desanimar o tempo inteiro aqui. Eu falei, e eu ali, e puxava o negócio, e o cara parado na frente da igreja. Quando eu chegava, ele dizia, olha, não vai dar tempo, você não vai conseguir. E ele nem ouviu os meus argumentos. Mas olha, Deus foi poderoso, porque vendo a minha aflição e o meu trabalho ali, o encarregado do posto de gasolina pegou os funcionários e disse assim, ajuda o rapaz ali. Caramba, quando o cara falou isso, aquele monte de homem começou a puxar aqueles negócios. Irmãos, nós forramos a igreja, forramos a casa de uns 3 irmãos, varanda do sítio de não sei quem. Olha, sobrou aqueles forros de PVC por muito tempo lá na igreja. A gente não tinha como dar vazão a tudo aquilo ali. E se eu tivesse dado ouvidos àquele cara, porque eu também tinha uma janela de tempo, eu ia trabalhar, eu ia dar aula, e eu pensando comigo mesmo, essa é a nossa oportunidade, a gente vem orando por isso. Às vezes, irmãos, a gente precisa fechar os ouvidos para os comentários dos outros. Entende? Para a gente experimentar o milagre de Deus, às vezes é preciso fechar a porta, como Jesus disse, entra, fecha a porta do teu quarto, porque tem coisas que a gente vai colocar diante de Deus, e Deus está disposto a fazer na nossa vida, que é loucura para os outros. É loucura se você comenta com alguém, porque tem gente que não vai compreender, não vai, porque não é com ele. Você tem convicção na sua vida, mas ele não. Então eu penso que esse era o motivo pelo qual Eliseu disse para ela, olha, depois disso você fecha, porque se você não fechar, não vai ter azeite. Se você não fechar, você vai desanimar. Se você não fechar, a incredulidade vai bater a sua porta. Se você não fechar, o comentário desanimador vai dizer, Lázaro já está morto há 4 dias, desiste disso, a pilha é grande demais. Mas Deus quer realizar um milagre. É preciso fechar a porta para o mundo, para os comentários de desânimo, para os comentários de incredulidade, e abrir para Deus, para ouvir a voz de Deus. E por fim, irmãos, em último lugar, 5º lugar, o milagre acontece
quando o milagre acontece, ele satisfaz as nossas necessidades imediatas e nos convida a vivermos de sua experiência. Quando essa mulher experimenta o milagre e as vasilhas estão cheias, ali no final, ela diz para o filho diz para ela: acabaram as vasilhas, o azeite para. E ela vai a Eliseu e diz: encheu tudo. E Eliseu diz para ela: então agora você vai, vende, paga a tua dívida e viva do resto. É claro que viver do resto aqui de forma muito objetiva, o que Eliseu quer dizer é: vive daquilo que vai sobrar em termos de recurso financeiro. Isso é o ordinário. Vende e paga a sua dívida. E o que vai sobrar ainda vai ser suficiente para você viver por muito tempo. Mas eu queria, talvez respondendo aqui a minha primeira questão e a preocupação que a gente tem quando a gente fala de milagre. O milagre não tem como alvo da parte de Deus resolver somente o nosso problema momentâneo. A diferença do milagre e da mágica. Porque o milagre nos oferece, quando a gente experimenta ele, resolve o nosso problema momentâneo, mas ele nos oferece uma oportunidade de viver da sua experiência. É interessante que esse texto começa com uma mulher dizendo: meu marido temia o Senhor, e termina com uma mulher, ela mesma, tendo a sua experiência com Deus. Eu penso que o milagre, quando ele acontece, ele satisfaz as nossas necessidades imediatas, mas ele nos convida a vivermos de sua experiência. O que muda na vida dessa mulher? O Senhor não é mais o Senhor do meu marido que morreu. É o meu Senhor. Então, a partir de agora, talvez eu não tenha mais problema de azeite. Mas se eu tiver um outro problema lá na frente, uma outra questão lá na frente, o Senhor é meu. Eu tenho experiência com Ele. O milagre, e é isso que talvez tenha a ver com aquilo que eu quis ensinar para essa pessoa no início. O milagre, ele não aponta só para resolver um problema circunstancial e momentâneo. Até acontece isso na vida de muita gente. 10 leprosos foram curados, mas um volta, porque aprendeu a viver no milagre. Ele entendeu que o milagre maior não era ter apenas sido curado por Jesus ali, mas reconhecer que Jesus é Senhor da sua vida é o maior milagre. O maior milagre na vida dessa mulher é experimentar que o Deus que era o Deus do seu marido agora passa a ser o seu Deus. Não há mais demandas que sejam impossíveis para a sua vida. Não é só azeite agora que Deus pode resolver. Ela agora tem um relacionamento com Deus. Ele é o Senhor da sua vida. Ele não apenas está respondendo a sua demanda de azeite, mas ele também é aquele que responderá às suas demandas no futuro com seus filhos, com as suas necessidades, com as transformações que a vida vai trazer. Quando o milagre acontece, irmãos, quando a gente experimenta o milagre de Deus, a gente experimenta porque Deus supre uma necessidade imediata da nossa parte, mas mais do que isso, Deus deseja nos dar uma experiência que seja transformadora da nossa vida, em que a gente possa dizer assim: eu creio num Deus que pode realizar todas as coisas. Aleluia. Eu pergunto a você nessa noite: você precisa de um milagre? Qual é o milagre que você precisa? Vamos lá.